Boa noite, irmãos. Mais uma vez trazendo uma mensagem baseada na palavra de Deus. Na semana passada eu trouxe uma mensagem de João capítulo 11, de 1 a 6, e eu tinha dito que ia fazer uma série de mensagens baseadas em 1 João. Então a semana passada foi a primeira mensagem e hoje nós estamos trazendo a segunda mensagem. Essa segunda mensagem nós vamos continuar a partir do versículo 17. Eu vou dar um pequeno pulo, que na pregação passada eu fui até o versículo 6. Cheguei a falar ou comentar um pouco do versículo 14, mas vou querer dar um pulo a partir do versículo 17. E nesses versículos nós vamos ver um encontro que Cristo teve com Marta. Então vamos ver os versículos 17 até o 19. Se você estiver com a sua Bíblia ou quiser pegar a sua Bíblia, vá lá para João capítulo 11, versículo 17. Vamos ler o começo do 17 até o 19, depois nós vamos seguir passo a passo. Diz assim, João capítulo 11, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. No versículo 7, na pregação passada, o Senhor Jesus informou para os seus discípulos que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. E no versículo 7, o Senhor Jesus chega para os discípulos e chama-os para ir para a Judéia, para a aldeia de Betânia, onde Lázaro se encontrava. Mas no versículo 14, Cristo informou aos discípulos que Lázaro morreu. Aí o Senhor chega em Betânia, versículo 17 diz que, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E os versículos 18 e o 19 nos informam que Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, cerca de somente 3 quilômetros. Por causa dessa proximidade com Jerusalém, muitos dentre os judeus, ou de Jerusalém, tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão, como diz aqui o versículo 19. A morte de Lázaro levou muitos judeus à aldeia de Betânia. Tudo indica que essa família era muito querida. E a partir do versículo 20, o Senhor Jesus, vai ter 2 encontros. Cada encontro com uma das irmãs do falecido Lázaro. Mas esses encontros não foram em particular. Somente hoje, nós vamos ver o primeiro encontro, que foi com Marta. E a partir do versículo 22 vai relatar exatamente esse encontro com Marta e o que foi que eles conversaram. Então, versículos 20 até o 22 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Quando Marta soube que o Senhor Jesus vinha, ela saiu ao seu encontro, como diz o versículo 20. Maria, porém, ficou em casa, sentada em casa. Marta, ao encontrar com o Senhor Jesus, faz 2 declarações de fé. E a primeira declaração de fé está aqui exatamente no versículo 21, e ela diz para o Senhor Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Marta cria que o Senhor Jesus tinha poder para curar seu irmão Lázaro da sua enfermidade. Muitos em Jerusalém tinham essa fé de Marta,
A informação que ela e a sua irmã mandaram ao Senhor Jesus, lá no versículo 3, evidenciavam isso, exatamente isso. O Senhor era disse, lá no versículo 3, mandou um mensageiro para falar ao Senhor Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mas a pergunta que faço a partir dessa afirmação de Marta é o seguinte: até onde ia a fé de Marta no Senhor Jesus Cristo? No que ela cria realmente na pessoa de Cristo? Para não especularmos, vejamos juntos até que ponto ia a fé de Marta no Senhor Jesus. Na segunda afirmação que Marta diz para o Senhor Jesus, está no versículo 22, ela chega para o Senhor Jesus e diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Será que estava na mente de Marta a possibilidade do Senhor Jesus ressuscitar seu irmão Lázaro? Será que ela cria que o Senhor Jesus tinha o poder de ressuscitar os mortos? A conversa que o Senhor Jesus teve com Marta vai expor exatamente a sua fé, vai mostrar o que ela cria a respeito do Senhor Jesus. E nós vamos ver que nessa conversa que ela teve com Cristo, Cristo vai expor exatamente a sua fé, vai expor exatamente o que ela cria a respeito dele. E no versículo 23, o Senhor Jesus faz uma afirmação. Diz aí o versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressuscitar. Toda a conversa com Marta vai girar inicialmente em torno da ressurreição. Mas toda essa história que estamos vendo não vai girar somente em torno da ressurreição, mas o ponto principal de tudo que estamos vendo é a pessoa de Cristo. Quem é ele de fato? Qual deveria ser a atitude de Marta e qual deve ser a nossa atitude de cada um de nós em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo vai expor a fundo a fé de Marta, principalmente para ela. Mas qual foi a resposta ou a réplica de Marta a essa afirmação do Senhor Jesus Cristo? O versículo 24, nós vamos ver aqui a réplica de Marta. A réplica de Marta diz o seguinte, ela respondendo para o Senhor Jesus Cristo: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta estava pensando na ressurreição que haverá no último dia, quando todos os homens serão ressuscitados. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, como diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. O Senhor Jesus Cristo não estava falando da ressurreição do último dia, em que ele condenará muitos ao inferno, ao lago de fogo, e a outros ressuscitará para desfrutarem da vida eterna junto com ele. Cristo estava falando que iria ressuscitar Lázaro naquele dia. Os versículos 25 e 26 vão mostrar exatamente isso. O ponto principal dessa história é Cristo e não Lázaro. Cristo queria evidenciar para Marta, Maria e para os judeus presentes que estavam com ela, é que Cristo queria dizer quem ele era. E quem Cristo realmente era. O que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de si mesmo. Aí nós vamos entrar aqui a partir do versículo 25, as réplicas de Jesus e a pergunta, e uma pergunta só que ele fez para Marta. Depois dessa afirmação que Marta fez do Senhor Jesus Cristo, dele, Cristo vai dizer duas afirmações e vai fazer uma pergunta para Marta. E no versículo 25, logo no começo do versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Há uma série de passagens em João que o Senhor Jesus Cristo usou a expressão eu sou, evidenciando a sua divindade e reivindicando ser o eu sou,
o Deus do Antigo Testamento. Tocarei um pouco nessa expressão na próxima mensagem, na terceira mensagem. Mas o que é que significa a expressão eu sou a ressurreição e a vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Cristo estava querendo dizer que ele era e ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de tudo que foi criado ou que tem vida. Tudo existe por causa dele e para ele. Nele, tudo subsiste. Tudo é sustentado por ele, como diz João, capítulo 1. João, capítulo 1, primeiro versículo de João, abre exatamente dessa maneira. No princípio era o verbo, esse verbo aqui está se referindo a Cristo. Diz assim, no princípio era o verbo, era Cristo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Era exatamente o que Cristo estava querendo passar para Marta. Que Cristo era a vida. E não somente isso, ele diz que ele era a ressurreição, eu sou a ressurreição. É que ele é a fonte também da ressurreição. E ele é quem tem o poder de ressuscitar os mortos. É ele quem vai ressuscitar os mortos no último dia. Eu pensando nessa passagem, João também fala muito da ressurreição. O livro de João fala muito da vida e da ressurreição. Cristo falou muito da ressurreição e da vida. No capítulo 6, no versículo 39 e no versículo 40, num debate que ele estava falando com os judeus, ele fala no versículo 39, João 6, 39 e 40. Ele disse, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição e a vida não são uma força impessoal. É uma pessoa, a ressurreição é uma pessoa e a vida também é uma pessoa. E essa pessoa é exatamente Cristo. Cristo é a vida e é a ressurreição. Cristo é a fonte da vida. E é Ele quem dá a vida eterna a todos que nele crê. Era isso que Cristo estava querendo passar exatamente para Marta. Cristo falou ainda mais para Marta no versículo 25. Ele diz, voltando ao capítulo 11, versículo 25 de João, Cristo vai falar ainda mais para Marta. Ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Como assim? O que é que significa exatamente essas frases? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Cristo estava dizendo para Marta, Marta, quem crê em mim, quem coloca toda a sua vida, crendo que eu sou Deus, o Criador de tudo que existe, que eu sou a ressurreição, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Era nisso que Marta deveria crer. Em um Deus, ou em um Cristo, Deus, Senhor, Criador, ressuscitador e doador da vida. No final do versículo 26, Cristo pergunta para Marta, Marta, tu crê nisto? Marta, crê isto? Tu crê que eu sou Deus, Senhor, Criador, ressuscitador e doador da vida? A preocupação do Senhor Jesus Cristo era desviar a Marta do seu foco em uma crença abstrata, em uma ressurreição que acontecerá no último dia, para uma crença, exatamente uma crença pessoal na pessoa de Cristo. Naquele
que pode ressuscitar os mortos e dar vida, a vida eterna. E você? Crê que Deus, que Cristo é Deus? Você crê que Cristo é Criador de tudo que existe? Aquele que ressuscitará os mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, como diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 2. Você crê que Ele dá vida eterna para todos aqueles que nele crê? Você crê nisto? É esse tipo de fé que Cristo espera de você e de mim. Qual foi a resposta de Marta a essa pergunta de Cristo? Ela disse no versículo 27 do capítulo 11, depois de Cristo falar que era Senhor, que Ele era Deus, Criador, ressuscitador, Senhor da vida, que dá vida, ela chega para um versículo 27, ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Mas em que Cristo? Mas em um Cristo que tem o poder de ressuscitar os mortos e dar vida? Será que Marta cria exatamente nisto? Que Cristo tem esse poder de ressuscitar os mortos e de dar vida? Será que realmente ela cria nisto? Ainda não. Marta ainda não cria nisto. Como assim? Como é que tu sabe disso? Tu consegue ler o coração de uma pessoa morta há 2000 anos atrás? Não. Não tenho esse poder. Só quem tem esse poder, só quem consegue ler os corações é Deus. Toda a vida, quando o Senhor Jesus Cristo ordenou que tirasse a pedra que tapava o túmulo de Lázaro, qual foi a reação de Maria? Cristo chegou para as pessoas que estavam presentes e disse: tirai a pedra. Qual foi a resposta de Marta em relação a essa atitude de Cristo? Diz exatamente o versículo 39. Disse-lhe Marta, versículo 39, disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4º dia que ele está morto. Ela disse exatamente isso: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que ele morreu. Aí no versículo 40, o Senhor Jesus chega para ela, na frente de todos, e diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Marta, ainda não crio no Senhor Jesus Cristo como o Criador, como Deus, como o Senhor da vida, aquele que concede a vida eterna. Ela também não cria em Cristo como aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos. Ela ainda não cria nisso. A sua fé vai ser mudada. Veremos na terceira mensagem e talvez na quarta. Mas eu queria terminar essa mensagem fazendo alguns questionamentos. Você crê nesse Cristo que vimos hoje? Em um Cristo Deus, Criador, Senhor da vida, aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos e dar vida eterna a todos aqueles que nele crê? A sua fé é igual de Marta, que precisa ser ajustada, mudada verdadeiramente na pessoa de Cristo, crendo nele de uma maneira como ele falou de si mesmo. Na ressurreição do último dia, você será ressuscitado para a vida eterna ou para a vergonha e horror eterno, como diz em Daniel capítulo 12, versículo 2. Pense nas palavras de Cristo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta deveria crer em Cristo, exatamente em um Cristo Deus, Senhor, Criador, uma pessoa que ressuscita, que é a própria ressurreição, que é a própria vida. Era nisso que Cristo queria que Marta apoiasse a sua fé. Eu tenho aqui várias passagens que falam sobre a ressurreição, que falam sobre a vida.
Se você quiser esse estudo pode até me pedir no particular, que eu vou passar para você, vou mandar para você. Mas o tema até desse estudo, dessa pequena meditação, é que tipo de fé Cristo espera de você e de mim. Era a mesma que ele queria exatamente de Marta. Em um Deus Senhor, em um Cristo Deus Senhor, Criador. Que Ele é a própria ressurreição, que Ele é a própria vida. Que nada existe sem Ele ou fora dele. Então era isso que eu queria trazer, essa pequena meditação. Na próxima semana, vamos trazer a terceira meditação e o continuar dessa história exatamente de Lázaro. Boa noite.